Você, por acaso, já sentiu que estuda e não sai do lugar? Como se o tempo simplesmente evaporasse e seu rendimento fosse praticamente o mesmo sempre? Tipo um platô. Se sim, então você está no vídeo certo. Hoje eu vou te passar algumas estratégias mais avançadas que realmente funcionam e que podem acelerar bastante a sua aprovação em concurso público. Antes da gente entrar propriamente nos assuntos, eu preciso conversar com vocês que esse vídeo aqui, ele é focado em técnicas e estratégias um pouco mais avançadas. Então, o que que isso quer dizer? Que, na prática, a galera que está começando ou a galera que está recomeçando vai ter dificuldade de cara, aplicar a grande maioria das coisas que a gente está falando aqui. Então, se você está começando, se você está recomeçando, então foca primeiro na sua constância, foca primeiro nas técnicas mais basilares ali. Não tenta se adiantar, não tenta pular etapas, porque senão você pode acabar não conseguindo fazer algo e aí desanimar, né? Tipo, perder a empolgação e diminuir o ritmo. Então, esse vídeo aqui vai ser para a galera que já está na jornada aí de estudo há um pouquinho mais de tempo e tal, que está se sentindo meio num platô ou que não está desenvolvendo na velocidade que gostaria. Beleza? Então, esse era o disclaimer que cabia fazer aqui agora. E aí, pessoal, uma outra coisa é o seguinte: tem gente que se sente assim, mas que não liga muito, sabe? Desde que continue, não vai ligando muito. Então, às vezes, a pessoa sabe que não está progredindo, mas só meio que não se importa. E aí, é o que a gente sempre fala aqui, sabe? Pessoal, já passou da hora de parar de se contentar com o mediano, sabe? Tá na hora de buscar realmente a excelência. Porque a estrada para o sucesso ela é pavimentada com muito esforço, sabe? Com estratégia, com determinação. E se você realmente quer conquistar a sua vaga, então, por vezes, você precisa estar disposto a ir além do que é comum e abraçar técnicas que vão te exigir disciplina, que vão te exigir comprometimento. Então, já deixa aí o seu gostei, já se inscreve no canal, assina o sininho para não perder os nossos vídeos novos, porque quem assiste primeiro sai na frente. Mas o problema, pessoal, é que a maioria das pessoas quer um método mágico, né? Mas ignora os fundamentos que realmente fazem diferença. E talvez até pior, muitos nem percebem que estão presos ali em técnicas ultrapassadas, em coisas que simplesmente não funcionam. Então aqui a ideia é bem simples até. É pegar o que realmente funciona, tá? E deixar de lado aquilo que só está gastando seu tempo, que só está fazendo você perder tempo. Agora, se você é uma daquelas pessoas que desiste ou que nem começa porque acha que não tem talento, então é hora de você se preparar para um choque de realidade, sabe? Porque a verdade é que talento é superestimado. O que realmente diferencia os aprovados é uma disciplina brutal. A capacidade de sentar ali na cadeira e estudar, mesmo quando tudo dentro de você está querendo parar, sabe? Enquanto você espera se sentir motivado, né? Tem muita gente passando na sua frente simplesmente porque decidiu agir e vai continuar agindo. Então, antes da vinheta, eu vou te contar um outro segredo. Convencer as pessoas a se inscreverem num canal que fala de estudo, que fala de melhorar sua vida, é mais difícil do que estudar raciocínio lógico sem café. Sabe? Sério. As pessoas veem um vídeo
de receita de bolo e se inscreve em 2 cliques, sabe? Mas tenta falar que você vai ensinar a passar em concurso e o dedo parece que trava. Então, bora mudar isso. Já se inscreve aí agora e vamos junto nessa jornada. Roda a vinheta. Pessoal, vamos começar falando sobre. Vamos fazer um caminho lógico, né? E começar falando sobre mapear, né, as nossas dificuldades para a gente ter um foco ali. Se você estiver estudando errado, não vai adiantar você aumentar suas horas de estudo. Você só vai estudar por mais tempo errado, né? É como se fosse encher um balde furado. Então, antes de tudo, você precisa entender quais são os seus pontos fracos e eliminar de uma forma estratégica. E uma técnica bem poderosa é o que eu chamo de mapeamento de desempenho, sabe? Ao final de cada semana de estudos, você vai revisar suas anotações, você vai ver quais tópicos que você teve mais dificuldade, quais exercícios, e aí você vai usar um caderno ou uma planilha, né? E vai separar cada disciplina e assunto entre fácil, médio e crítico. E aí a regra é bem clara. O que é crítico precisa de prioridade absoluta, que é ou que você está errando muito ou que você está tendo muita dificuldade para entender. Uma outra estratégia é testar o seu conhecimento, mas sob pressão. Então, fazer exercícios aleatórios é ótimo, mas você precisa simular aquilo que você vai encontrar no dia da prova. Então, você define um cronômetro e resolve uma quantidade certa, como a da prova, no tempo limite da prova. Então, você vai treinar seu controle emocional, você vai treinar como você distribui o tempo para cada questão. Você vai treinar, possivelmente, a sua escrita para a galera que vai fazer alguma prova com redação. E aí você já vai mapeando as suas dificuldades, seja ao final da semana, seja quando você está se colocando em prática, né? Esse é o caminho para você encontrar as dificuldades e ajustar o seu planejamento. E aí, agora que você já sabe como encontrar suas maiores dificuldades, né? A grande questão que fica para a gente é como que a gente estrutura tudo isso, né? Ou reestrutura em um cronograma que seja eficiente. Então, por exemplo, se você quer saber, se você quer entender exatamente o que estudar, o que e como estudar para o concurso do MPRJ, que está aberto, a gente tem aqui um guia, um vídeo, né, que é um vídeo completo com um guia passo a passo, né, que vai te ajudar exatamente nessa missão. Então você vai assistir lá o vídeo, concurso MPRJ nível médio, sabe? Como estudar do zero, o que estudar do zero, passo a passo, né, para o técnico da área administrativa. Então aí vai te dar um direcionamento, uma coisa ainda mais prática e mais aprofundada, né, para esse concurso do que o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, que é uma coisa mais genérica. Então, seguindo o caminho lógico, pessoal, a gente precisa falar como aumentar o seu foco, a sua produtividade nos estudos. Porque o foco é um dos maiores desafios, se não for o maior desafio para quem estuda para concurso. Porque a verdade é que a gente vive cercado de distrações, né? Então, redes sociais, notificação no celular, a nossa própria ansiedade com as coisas, preocupações do dia a dia. Como que a gente faz para driblar isso tudo e ter um estudo que seja realmente produtivo? Acho que o primeiro é o básico, a gente eliminar distrações, né? Pode parecer uma coisa óbvia, mas pouca gente faz isso de verdade, né? Estudar com o celular ali do seu lado, verificando mensagem a cada 5 minutos, é um verdadeiro desastre para a sua concentração. Então, se possível, deixe o seu celular longe, em outro cômodo. Existem bloqueadores de aplicativo. Se for o caso,
Em última instância, você pode até ativar o modo avião, para ter certeza que nada vai chegar. E aí o segundo passo é definir metas claras e mensuráveis, que são as metas que, quando você chegar no final da semana, você vai medir se foram alcançadas para ver, né, se você está tendo alguma dificuldade ou não. Mas tem que ser uma coisa específica. Não adianta você dizer, eu vou estudar hoje. O que precisa estar definido é, hoje eu vou estudar direito administrativo por 50 minutos e vou resolver 20 questões. Percebe a diferença? Quanto mais claro for o seu objetivo, fica mais fácil para você cumprir, porque não tem uma resistência extra. Uma terceira coisa nesse ponto é você usar o que eu chamo de técnica dos blocos de imersão. O que isso quer dizer na prática? Em vez de você estudar picado, né, intercalado com pausas muito excessivas, você organiza ali os seus blocos sólidos de estudo, pelo tempo que você entender melhor. Então, podem ser blocos de 30, de 60, de 50, de 90 minutos, por exemplo, né, mas de estudo contínuo ali, seguidos de uma pausa curta, de repente 10 minutos. Porque isso maximiza a sua retenção, né? Diminui a curva ali da desatenção e mantém a sua mente focada. E por fim, mas definitivamente não menos importante, é você encontrar o melhor horário para você. O horário que você está mais ativo. Porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, umas pessoas rendem mais pela manhã, outras pessoas rendem mais pela noite. Então, se possível, tenta estudar no período em que a sua energia está mais alta, porque, obviamente, isso vai fazer uma diferença absurda na sua produtividade. Mas é claro que vai depender de como é, né, a sua rotina. E falando até em rotina, a gente precisa conversar sobre como que você vai fazer para a sua rotina ser o diferencial entre a aprovação e uma derrota. Porque eu pensei em fazer esse vídeo aqui, porque muita gente, infelizmente, desiste quando sente que não está vendo muito progresso, sabe? Mas o estudo, ele funciona meio que como uma academia. Os resultados, eles vêm, mas depois de um tempo. E só para quem é consistente ali, regular. Então, o segredo é você construir uma rotina de estudo que seja sustentável. Não adianta você tentar estudar 10 horas em um dia e depois ficar tão cansado que você fica uma semana sem abrir o material. Então, uma boa maneira de começar é o estudo incremental. Em vez de você tentar aprender tudo de uma vez, você vai dividir, né, o seu cronograma em blocos menores, né, e vai revisitar aqueles temas de forma espaçada. Então, você vê um assunto, no outro dia você revê aquele mesmo ponto daquele assunto, e aí depois você só vai rever aquele assunto depois de uma semana e depois de mais 15 dias. Então você vai vendo e revendo periodicamente de uma forma espaçada. E é exatamente isso que cria uma rede de conexões neurais que é o que vai solidificar o seu aprendizado. E para quem acha que não tem tempo, vai outro choque de realidade. O problema, pessoal, quase nunca é a falta de tempo, tá? Em 99% das vezes, o problema é a falta de prioridade. Porque, por exemplo, quantas horas você passa no Instagram ou assistindo séries? Se você pode maratonar 10 episódios seguidos, de verdade, você consegue separar 1 ou 2 horas para estudar e investir no seu futuro, não é verdade? E aí você consegue montar um estudo de qualidade. E esse estudo de qualidade, ele começa com uma aprendizagem que seja ativa e participativa também. Então, em vez de você só ir lendo os textos, tenta se envolver ativamente com o material. Faz perguntas. Se for o caso, discute com seus colegas ou participe de grupos de estudo. Essa interação ativa, ela promove ali uma compreensão
que vai ser, além de ser muito mais profunda, vai ser também muito mais duradoura. A própria resolução de problemas práticos também é uma forma bem eficaz de aprendizagem ativa. Então, busca aí exercícios que desafiem o seu entendimento para ver se realmente você guardou aquilo e que apliquem os conceitos que foram estudados em situações reais. Isso massifica muito o que você tá vendo. Além disso, uma outra técnica é a autoexplicação, né? É você verbalizar o seu processo de pensamento. Seja quando você está aprendendo ou resolvendo uma questão, sabe? Esclarecendo ali o seu raciocínio e, com isso, identificando áreas que precisam de algum tipo de melhoria, né? Então, é outra coisa, é participar de debates, de discussões sobre o conteúdo, que nem a gente falou. Pode sim ser muito benéfico, né? Porque vai expor você a diferentes perspectivas, né? E isso reforça o seu conhecimento. E aí, uma última técnica que também faz muito sentido e funciona muito é você ensinar o material a alguém ou a você mesmo, sabe? Como a gente mencionou. É uma forma uma forma bem poderosa de você aprender e de você solidificar o conteúdo, solidificar aquilo que você tá aprendendo e manter isso na sua memória, né? Por mais tempo. E conseguir resgatar isso na memória na memória de uma forma mais rápida. E aí, nesse contexto da memória, a gente precisa conversar também sobre o encadeamento de assuntos e da memória ativa. Porque agora que você já está ciente de como transformar cada minuto do seu dia em estudos, né, e como fazer isso, como começar a fazer isso, a gente precisa falar sobre o encadeamento de assuntos. Ah, Diego, o que é isso? É simples, é uma forma de você criar associações, né, entre diferentes temas de um edital, como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, digamos assim. Isso é muito mais eficaz do que você simplesmente estudar cada assunto de cada matéria de uma forma completamente isolada. Porque a memória da gente, ela se reforça por meio de conexões. Então, imagina, por exemplo, você relacionar um ponto de direito constitucional com um ponto sei lá, com um tópico de direito administrativo que, de alguma forma, se comunicam ali diretamente. O seu cérebro começa a ver sentido e agrupar a informação de um modo coeso, numa ordem lógica. E para aplicar o encadeamento, é bom já ter uma visão geral do conteúdo. E aí você vai mapeando e tentando ver quais disciplinas conversam entre si, né? Então, sei lá, quando se estuda, por exemplo, os princípios básicos da administração pública, né? Você pode puxar ali um gancho de um artigo da Constituição, né? Que versa também sobre direitos e garantias fundamentais, né? Direitos e garantias individuais. Porque alguns direitos da administração pública, direitos relacionados à administração pública, criam uma obrigação para a administração pública exatamente por conta da existência de direitos e garantias individuais, né? Então, você pega a parte de administração pública em direito administrativo, liga com direitos individuais em constitucional, né? E aí você vai perceber como esses direitos, por exemplo, se espelham ali na forma de atuação do Estado. Esse entrelaçamento de assuntos, ele cria meio que atalhos mentais que vão te ajudar a resgatar informações com muito menos esforço e numa velocidade muito maior. E, além disso, o encadeamento, ele prepara a gente para questões que exigem uma análise conjunta de vários tópicos.
né? Que é algo muito comum, mesmo em concursos de nível médio, que cobram noções de direito. Não é raro que uma prova inclua ali enunciados nos quais se faz necessária uma compreensão de como uma lei complementar, por exemplo, se articula com a Constituição, ou como a gestão de pessoal reflete princípios constitucionais. Então, quanto mais você exercitar essas associações, ainda na fase de estudo, maior, né, vai ser a chance de você acertar questões, principalmente questões híbridas, né, que mesclam diferentes áreas do conhecimento. E então isso é bom por vários motivos. E quanto à memória ativa, a ideia é que você não estude de uma forma completamente passiva, ou seja, só lendo ou só ouvindo. Em cada trecho estudado, você vai procurar criar ligações mentais, né, como a gente já falou. Então você vai fazer perguntas, vai pensar em exemplos, até exemplos hipotéticos mesmos, que interliguem os assuntos. E aí, quando você for revisitar o material, as informações elas não vão estar mais soltas. Elas vão estar bem amarradinhas em um contexto muito mais amplo, né? E é interessante você perceber que isso torna cada revisão muito mais poderosa, muito mais rápida e muito mais eficiente. Porque você revisita não um tópico isolado, você revisita um conjunto de temas que estão interconectados. Percebe? Então, repara como o encadeamento de assuntos ele caminha lado a lado com uma aprendizagem ativa. E aí, avançando, já que a gente já falou um pouco sobre como estudar, a gente precisa falar sobre como priorizar o que mais cai. Porque se você estuda tudo com a mesma intensidade, então você está cometendo um erro clássico, infelizmente. Porque, de verdade, nem todos os tópicos têm o mesmo peso na prova. A gente precisa pensar de forma estratégica. Então, o primeiro passo é você analisar as provas anteriores, né, do seu concurso, caso você já tenha um concurso em mente, e identificar quais são os tópicos mais cobrados, especialmente se já tiver uma banca definida. Então, o estudo baseado em uma estatística é uma técnica que é poderosa, mas é muito negligenciada. Então, em vez de você gastar seu tempo, seu esforço com assuntos que mal aparecem na prova, principalmente depois do edital, você vai focar, nem que seja inicialmente, naquilo que tem mais chance de cair. Então, uma boa ferramenta para você fazer isso é o que eu chamo de mapa de calor de questões, que onde você visualiza os tópicos mais recorrentes, né, que podem aparecer, e aí você vai ajustando a sua rota. Até nesse sentido também, especificamente pro concurso do MPRJ, que tá aberto enquanto eu estou gravando esse vídeo, Júnior e eu, a gente vai fazer, aliás, a gente já está fazendo, né? A gente já fez o conteúdo e agora a gente está fazendo a diagramação de um e-book que é só sobre o que você deve focar com mais intensidade para a prova do MPRJ, tá? A gente está acabando, a gente vai fazer isso, vai cobrar um valor simbólico, tá? Só para cobrir qualquer coisa que a gente foi gastando e tal, com ferramentas. Mas é um valor bem simbólico mesmo. E aí a gente vai entregar destrinchado todos os temas em ordem de preferência da banca, tá? Com links no próprio e-book para cada aula de cada um desses temas, aulas gratuitas, tá? Só para constar. Então, já já a gente vai estar liberando isso daí, né? Não sei se quando esse vídeo for ao ar já existe ou não, mas qualquer coisa vocês podem perguntar aí nos comentários e aí a gente passa. Não, ó, já tem, ainda não tem, estamos acabando. Não, já tá no ar, o link é esse daqui e tal. Beleza? Avançando, pessoal, uma outra técnica essencial é reconhecimento de padrões.
né? Que é exatamente o que eu acabei de conversar com vocês, que a gente está fazendo nesse material. Observar como as bancas costumam formular as questões, né? Porque muitas vezes elas seguem um formato e uma predileção previsível, né? E entender essa estrutura te dá uma vantagem gigantesca. E a gente não tem como não falar sobre o ambiente de estudos, né? Mas, como a gente está lidando com técnicas avançadas, eu vou conversar com vocês sobre o foco profundo em ambientes não propícios para o estudo. Você provavelmente já ouviu falar em estudar, talvez até por nós aqui no canal, em um ambiente silencioso, né? Mas e se, nem que seja de vez em quando, você se desafiasse a estudar em locais que não são tão amigáveis para o foco, digamos? Então imagina, por exemplo, treinar a interpretação de texto enquanto há, sei lá, conversas paralelas ou algum tipo de ruído moderado ali no fundo. Esse tipo de prática eu já testei, eu faço e me ajuda muito. E pode parecer uma coisa estranha num primeiro momento, mas desenvolve uma capacidade absurda, surpreendente de concentração, né? Porque obriga o seu cérebro a filtrar as informações relevantes. Então, para mim, por exemplo, que tenho déficit de atenção, isso daí é um superpoder. Então, dessa forma, quando você retorna para o ambiente calmo, a sua concentração ela fica muito mais afiada. No dia da prova, eu já fiz prova, pessoal, para vocês terem uma ideia, com um carro de som parado do lado de fora da janela da escola onde eu estava fazendo a prova. E eu tenho certeza absoluta que eu era a pessoa, mesmo com déficit de atenção, eu tenho certeza que eu era a pessoa mais concentrada daquela sala inteira. Porque com uma olhada rápida ao meu redor, eu já via as pessoas se descabelando, as pessoas se desesperadas, batendo o pé, sacudindo a perna. E eu tava mega de boa, sabe? Então, uma forma de você tentar colocar isso em prática é, sei lá, nem que seja uma vez por semana, você escolher um ambiente que seja, ao mesmo tempo, minimamente seguro, né? Mas que tenha ali elementos dispersivos. Então, sei lá, um café onde as pessoas conversam, um espaço com alguma música ambiente, de repente até mesmo a sala de casa enquanto as pessoas assistem televisão, né? Isso aí, claro, contanto que não seja algo extremamente caótico. Eu, por exemplo, gosto muito de colocar músicas que eu gosto e que tenham letra, né? Para realmente prender a minha atenção ou disputar a minha atenção enquanto eu estou resolvendo questões. Sempre me ajudou muito. E dessa maneira, você treina ali a seleção ativa do que realmente importa. Você está, de verdade, condicionando o seu cérebro a encontrar, a descobrir uma tranquilidade, mesmo em meio a um barulho, né? Esse tipo de treino, ele reforça muito o autocontrole e ele te prepara de uma maneira absurda, né, para as provas, mesmo que elas sejam em locais assim que podem ter alguma movimentação ou alguma distração inevitável, como foi o exemplo que eu dei. E se de repente essa técnica parecer radical, né, pensa em como as bancas de concurso adoram, por exemplo, colocar textos gigantes, né, e complexos para testar a sua habilidade de limpar ruídos e focar no conteúdo. Então, quando você simula um ambiente com ruídos externos, né, você se habitua a não se abater por detalhes que, na hora da prova, podem surgir de uma maneira inesperada. Né? Então, sei lá, um fiscal andando para lá e para cá, o barulho de folha sendo virada, até mesmo o conjunto ali da ansiedade coletiva dos outros candidatos, sabe? Porque quando você domina o foco nesses cenários, nesses cenários mais caóticos, você se torna praticamente imune a essas distrações menores.
E avançando, né, a sequência lógica seria a gente falar sobre o poder de uma revisão que seja realmente inteligente. É muito curioso, pessoal, que em 2025 muita gente subestima a importância da revisão, sabe? Mas sem ela, o que você estudou hoje pode, de verdade, desaparecer da sua memória em pouquíssimos dias. E é o que a gente sempre fala aqui, é um dos nossos mantras. Se você não revisou, você não estudou. E não, só reler o material não é revisar de uma forma eficiente. Uma revisão que seja ali eficaz, ela exige método, né? E uma das estratégias mais poderosas é realmente a revisão espaçada, que segue a curva do esquecimento. A gente comentou, mas no início da nossa conversa de hoje, agora vamos aprofundar. A ideia é que você revise um conteúdo de cara logo após estudar. Então, depois de um dia. Aí, depois de uma semana, você revê aquele conteúdo. Passada essa semana, mais 15 dias. Passados esses 15 dias, mais um mês, sabe? Isso você vai adequar a sua rotina, vai adequar entre o tempo que você tem até o dia da prova, mas quando bem feito, solidifica o aprendizado e impede que as informações vão desaparecendo com o tempo. E como a gente é muito adepto do estudo ativo, então a gente precisa fazer com que essa revisão ela seja uma revisão ativa, na qual você se desafia a lembrar o que você estudou sem inicialmente consultar as suas anotações. Então, em vez de simplesmente você reler um resumo, tenta explicar o conteúdo para você mesmo, né? Seja em voz alta, seja escrevendo, porque isso ativamente reforça as conexões no cérebro, melhora a sua retenção. As questões de revisão também são fundamentais, né? Resolver exercícios reforça não só o seu aprendizado, mas é um daqueles faróis que vão te mostrar onde estão as suas fraquezas e vão te ajudar a separar o que é crítico para você dar um foco maior. E, de novo, se você não estudou, se você não fez questões, você não estudou. E se você errar uma questão, a ideia é que você não só leia a resposta correta. Tenta entender por que você errou e o que você faria para acertar na próxima vez. E aí você pode fazer isso de inúmeras formas, mas a galera que assina sites de questões pode ver aulas de professores daquele tema, pode ver os comentários dos colegas, que normalmente são muito elucidativos. E, por fim, se for uma coisa que você gosta de fazer, criar um mapa mental das revisões. Em vez de revisar tudo aleatoriamente, ter um cronograma mais claro da sua revisão. Ou seja, segunda-feira eu reviso constitucional, na terça-feira eu reviso português, e assim por diante, além do estudo teórico também. Dessa forma, você garante que todo o conteúdo está sendo revisado o tempo todo, e não só um conteúdo está sendo revisado sem parar. E aí, agora que você aprendeu a revisar os conteúdos, né, em diferentes camadas e tal, para otimizar a sua retenção, né, você precisa garantir que está focado nos tópicos certos do edital. E aí, caso você vá fazer a prova do MPRJ, quiser entender exatamente o que esperar da prova, quais assuntos merecem mais atenção, tá? Além do material que a gente está elaborando, que eu comentei aqui antes no vídeo, o Júnior e eu, a gente está elaborando um e-book, indo direto ao ponto, naquilo que a FGV mais cobra. Mas além disso, a gente tem um vídeo aqui no canal, concurso MPRJ 2025, análise do edital, análise completa do edital, tá? Todos os links, todos os vídeos eu vou colocando em links, né? Num comentário fixado ou na descrição do vídeo, beleza?
o conteúdo desse vídeo especificamente vai te dar também uma visão mais estratégica daquilo que realmente importa para você ser aprovado no MPRJ especificamente. E aí agora, eu acho que a gente precisa falar sobre como resolver provas de concurso, né? Então, uma estratégia para isso. Porque estudar é fundamental, obviamente, né? Mas saber como fazer a prova é, de verdade, o que define se você vai ser aprovado ou não, tá? E uma das maiores armadilhas de concurso é perder tempo demais nas primeiras questões e ficar sem tempo para o resto da prova, ou ficar sem tempo para marcar o cartão resposta, ou ficar sem tempo para fazer a redação. E aí, como que a gente faz para evitar isso? Bom, a primeira coisa é fazer uma leitura panorâmica ali da prova, sabe? Assim que ela começar, você vai passando o olho por todas as questões, já vai identificando quais que são mais fáceis, quais que são mais difíceis, porque isso evita, pessoal, que você perca minutos preciosos, né, em uma questão muito difícil logo de cara. E aí você vai, em seguida, aplicar uma estratégia de pulo racional ali. Se uma questão parecer muito difícil, parecer difícil demais, você pula para a próxima, mas assim, sem hesitar, sabe? O objetivo inicial é resolver todas as questões fáceis e médias primeiro, porque aí você garante os pontos rápidos, tá? Essas, as fáceis, a grande maioria da galera vai acertar. Então essas você tem que garantir, percebe? As difíceis, nem todo mundo. Então essas, você pode talvez se dar o luxo de errar algumas. Mas e se você não souber? O que eu faço? Bom, tem uma técnica para você também chutar de uma maneira inteligente, né? E isso é essencial. Você vai chutar, você não vai saber todo o conteúdo de todas as provas. Então, em questões de múltipla escolha, muitas vezes, quase sempre, dá para você eliminar de cara alternativas que estão claramente, visivelmente erradas, tá? Isso aumenta bastante a sua chance de acertar, mesmo que você não tenha certeza da resposta. Então, de cara, você já elimina aquelas que você tem certeza que não é. E aí, em provas objetivas, você nunca vai deixar uma questão em branco. Você precisa chutar, tá? Diego, mesmo em provas do Sebrasp, nas quais se eu errar uma, anula uma certa, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Existe uma forma específica de chutar em provas elaboradas por bancas que fazem isso. Se você erra uma questão, anula uma certa. Existe uma forma de você chutar racionalmente e que dá muito certo, porque eu já fiz, mesmo em provas assim, tá? Não dá para eu falar nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar ainda maior que já tá, vai ficar muito grande, a gente vai perder muito tempo. Mas, se é algo que te interessa, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo só nesse sentido, beleza? Mas, de toda forma, o chute bem embasado é aquilo, pessoal. Estatisticamente, é o tipo de coisa que vai melhorar muito, né, a sua pontuação e, por via de consequência, vai aumentar as suas chances de uma boa classificação. E para a gente ir já finalizando o nosso papo, pessoal, a gente precisa ter em mente que a real, a real é que a aprovação não é muito sobre estudar mais, sabe? É sobre estudar com técnica, com estratégia, estudar melhor, né? Então, se você seguir, por exemplo, essas estratégias avançadas aqui, você vai maximizar os seus resultados sem precisar passar 10 horas por dia com a cara nos livros, sabe? E é absurda a quantidade de gente que não se vale ou que não tem noção do valor das dicas que a gente passa aqui no canal de graça. Modéstia à parte. Pessoal, a gente passa tanta coisa aqui de graça que muita gente cobra que vocês não têm ideia. De verdade mesmo, tô sendo bem franco com vocês, sabe? Só que as pessoas têm uma tendência a achar que se é de graça não tem valor.
E não é bem por aí. Então, aproveita nossas dicas, aproveita a nossa conversa aqui desse vídeo, tá? E bota em prática. E se porventura você ainda tem dúvida do que você é capaz, eu quero que você preste bastante atenção, tá? Não importa a sua rotina, não importa o seu trabalho, não importa a sua idade, não importa nem mesmo a sua história. O que importa é a sua capacidade de manter a consistência, mesmo quando tudo parece que está contra você. Então, enquanto você perde tempo achando que não dá, tem gente com menos tempo e com mais dificuldades que já está se preparando de uma forma bacana e garantindo a estabilidade no serviço público. E você, que está me ouvindo, é o único que pode decidir se vai ser mais um desistente ou mais um aprovado, tá? Mas lembra que o conhecimento que você tem só faz diferença quando aplicado. Mesmo hoje, mesmo o conhecimento que você aprendeu hoje aqui comigo. Então, se você chegou até aqui, você já deu um passo gigantesco na sua preparação. Então, a partir de agora é com você. Pega essas técnicas e faça delas a sua vantagem competitiva. Saia na frente, sabe? Você tem essa oportunidade. E pensa em tudo que você já passou até aqui, sabe? Pensa em cada dúvida, em cada insegurança, cada momento que você pensou em desistir, mas não desistiu. É exatamente nessa hora que você se diferencia da maioria. Enquanto muitos param, você persiste. Enquanto alguns se rendem ao cansaço, você volta com uma nova estratégia e se reconstrói. Esse é o tipo de mentalidade que gera resultados concretos. É aquela decisão corajosa de avançar um passo a cada dia, custando o que custar. E ainda que o caminho seja longo, sabe? Usar essas técnicas com disciplina e com energia vai encurtar muito distâncias que antes para você pareciam ali intransponíveis, sabe? Tenta ter na mente que os concursos, eles não são um obstáculo. Eles são só um patamar que você domina se tiver um plano eficiente e se tiver estratégia e dedicação constante. Então, quanto mais você aprende sobre você mesmo, quanto mais você aplica as técnicas, mais as estratégias vão ter efeito. De verdade, pessoal, você não é definido pelo que você foi ontem. Você é definido pelo que você decide fazer hoje, pelo que você decide fazer amanhã, tá? E para complementar essas técnicas, é fundamental você desenvolver hábitos sólidos que sustentem a sua jornada de estudos. É por isso que eu vou deixar aqui do meu lado, tá, um vídeo que é sobre como mudar seus hábitos e alcançar seus sonhos em 2025, tá? Lá a gente vai discutir estratégias para transformar os seus hábitos, para alcançar os seus objetivos e seguir em frente, tá bom? O vídeo vai ficar aqui, não perde essa oportunidade, já continua no embalo, já continua se melhorando e se preparando ainda mais, tá bom? E é isso, pessoal. Fica com o vídeo aqui do lado. Um abraço.